Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, me chamo Alex. Sou membro consagrado da comunidade Filhos Amados do Céu. Tenho 6 anos de comunidade. Sou comunidade de vida, ao qual ofertei a minha vida 100% ao Senhor. E eu sou feliz por ter doado a minha vida 100%, porque quando você doa uma coisa que não é de coração, você não é feliz. E dá para perceber no meu sorriso que eu sou feliz, né, por ter doado a minha vida inteiramente ao Senhor. E eu peço também as orações de vocês para que eu seja fiel a cada dia na vontade de Deus, amém? Então você que trouxe sua Bíblia, você vai abrir lá no Evangelho de São Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 26 seguintes. E o tema dessa última série, né, desse mês, o último tema da série Pentecostes é Maria e o Espírito Santo. Vocês viram que nós estávamos clamando ao Espírito Santo, não é? Mas por intercessão de quem? De Maria, isso mesmo, a esposa do Divino Espírito Santo. E é desses dois que nós iremos falar hoje. Nós vamos ter esse contato mais próximo com Nossa Senhora e com o Espírito Santo. Então vamos lá, seguir a leitura. Versículo 26, ok? Capítulo 1, versículo 26. Você que está nos acompanhando aí na sua casa, seja bem-vindo. Então coloca aí, pegue sua Bíblia, coloque lá no Evangelho de Lucas, ok? Capítulo 1, versículo 26 seguintes, para você acompanhar aí juntamente conosco, ok? Então vamos lá. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isto, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Merece os aplausos, né? Palavra da salvação. Ora vai, Senhor.
Então nós iremos falar desses dois, Maria e o Espírito Santo, ao qual Maria foi escolhida por Deus. Mas por que Maria foi escolhida por Deus? Porque desde a concepção de Maria, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Olha que bênção. Porque o anjo saudou ela: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Porque Nossa Senhora, Maria, foi a única que achou graça diante de Deus. A única que achou graça diante de Deus. Ou seja, aquela que foi concebida sem o pecado original. A escolha de Nossa Senhora foi a partir daí, gente. Por isso que hoje nós estamos aqui, pela bela história de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, ela vivia o que Deus pedia. Não foi somente uma escolha. Somos todos escolhidos, não é isso? Somos todos escolhidos a viver a santidade, mas a gente tem um livre-arbítrio, se a gente quer ou não. E Nossa Senhora quis, de fato, ser santa. E ela é santa. E como foi que por que o Senhor escolheu ela? Porque Nossa Senhora tinha uma profunda intimidade com Deus. Lá na sua juventude. Não somente na sua juventude, mas desde a sua infância, gente. Porque seus pais ensinaram a amar Deus sobre todas as coisas. Santa Ana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora. Eles ensinaram a buscar a graça de Deus. A buscar a graça de Deus. E dali então ela teve o sentido que sem Deus ela não era nada. E ela foi crescendo, sendo catequizada por seus pais. Ela foi crescendo, sentindo o profundo do amor de Deus. E eis que ao longo do tempo, o Senhor se revela novamente a Nossa Senhora, mas através do anjo Gabriel, que veio anunciar a boa nova, não somente para Nossa Senhora, mas para todos nós que estamos aqui presentes nessa noite. Porque sem o sim de Nossa Senhora, nós não saberíamos se existiria outra mulher para dar o sim, para que a salvação do mundo pudesse entrar. Mas Nossa Senhora foi guerreira e deu o seu sim, para que Jesus pudesse salvar cada um de nós. E em meio àquele diálogo do anjo Gabriel com Nossa Senhora, ele vendo a tão grande graça que ela tinha, a pureza da sua alma, a intimidade por Deus, o amor por Deus, o zelo por Deus, ali ele se encantou demais. Eu faço uma pergunta a vocês: quem já sentiu aqui a presença de Nossa Senhora perto de você? Levante o braço. Que sensação você teve? De quê? De paz, né? De que mais? O amor. O que mais? Colo de mãe.
E o mesmo Gabriel sentiu. Porque Nossa Senhora estava numa unção danada. Porque a escolhida sempre será escolhida. Basta a fidelidade. E eu digo a você, o escolhido será sempre escolhido. Basta você, basta eu sermos fiéis para que a graça de Deus aconteça, não só dentro de nós, mas também exteriormente, com nossas ações, e foi o que Nossa Senhora fez. E foi isso que Nossa Senhora fez. Porque ela não poupou de maneira alguma esforços. Não duvidou de maneira alguma do que o anjo estava falando. Ela deu apenas o sim. Para ver, sabe quem feliz? Você que está sentado nessa cadeira aí. Porque nenhuma mãe quer, de maneira alguma, ver a infelicidade do seu filho. Ver seu filho na lama, no chão. Foi por isso que Nossa Senhora deu também o seu sim. Olha para essa pessoa que está do seu lado. E diz assim: ei, tu foi escolhido, pois ama Nossa Senhora, porque ela foi o espelho para mim e para você. E ainda é. E ainda é. Para mim e para você. Depois de tudo isso, desse diálogo do anjo com Nossa Senhora, ela se perguntou: como é que vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, ela ainda não era esposa ainda de José, não estava desposada ainda. Como era que ia acontecer aquilo? Como é que vai acontecer isso? Aí o anjo fala, né? O Espírito Santo descerá sobre ti e o que? E a sombra do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Daí ela compreendeu que Deus iria fazer uma coisa sensacional na terra. E é por isso que ela se alegrou ainda mais, porque ali ia ter o elo do Espírito Santo com Nossa Senhora. Quer dizer, já tinha, né? Mas foi um elo de esposo e esposa. Porque o Espírito Santo iria descer e ela iria conceber o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. E isso aconteceu. A música também que nós cantamos aqui no momento de oração falava sobre isso. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vossa amadíssima esposa. Vossa amadíssima esposa. Gente, foi a única graça, a graça maior que aconteceu na terra. Foi uma revolução na terra. E hoje perpassa. E hoje todos sabem dessa graça que Deus derramou na humanidade por cada um de nós. E a partir daquele momento que o anjo saiu de lá,
que ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, Senhor. Depois que o anjo saiu de lá, Nossa Senhora, aí é que ela se aprofundou ainda mais na oração, na intimidade com Deus. O aprofundamento dela foi tão grande que o Espírito Santo ainda mais, gente, se aprofundou de amor por Nossa Senhora. E eu digo a vocês, quando eu aprofundo a minha oração, a minha intimidade com Deus, ainda mais o Espírito Santo se aprofunda do seu amor por cada um de nós. E isso acontece constantemente com Nossa Senhora. E eu digo a você, se nós vivenciar um pouquinho, gente, experimentar um pouquinho do que Nossa Senhora vivenciou com o Espírito Santo, vocês jamais queriam sair da graça de Deus, como ela nunca saiu da graça de Deus. Nunca. Se nós experimentássemos de fato, eu acho que só 0,005%, aí a gente queria mais todos os dias. Porque falta isso de nós. Nos aprofundar no Espírito Santo, assim como Nossa Senhora. De dizer: Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, realiza em mim um novo Pentecostes. Espírito Santo, me ensina a valorizar o amor de Deus, assim como Nossa Senhora. Espírito Santo, me ensina a ter zelo por Ti, a ter zelo pelas coisas que Deus me dá. Devemos ter zelo pelas coisas que Deus nos dá. Deus com certeza concedeu a muita gente aqui muitas graças. Por isso que devemos zelar pelas coisas de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você, nessa noite, se não está tendo zelo por Deus, assim como Nossa Senhora, se converta, que hoje Ele está pedindo para você zelar e cuidar do que Ele te deu. Amém? Tenhamos, gente, zelo por Deus, assim como Nossa Senhora teve zelo. Ela zelou o Espírito Santo, por isso que ela usava a cada dia. E nós devemos usar o Espírito Santo, nós devemos provar o Espírito Santo todos os dias, porque se a gente não provar, a gente acaba caindo, fraquejando na fé, sem querer rezar. E eu já tive essas experiências. Eu digo isso para vocês porque eu já vivenciei isso. E quando nós estamos conectados com Deus, quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, aí eu consigo vivenciar a graça. Você que veio aqui nessa noite, sem nenhuma espiritualidade, veio por curiosidade, saiba que a curiosidade já passou, porque hoje o Espírito Santo que habita dentro de você quer te fazer novo, quer te fazer um homem de oração, quer te fazer uma mulher de oração, assim como Nossa Senhora. O maior exemplo para cada um de nós de oração, de uma pessoa de oração, é Nossa Senhora. Por isso, gente, nos espelhemos em Nossa Senhora, nos espelhemos no Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo está aqui para a gente usar. O Senhor enviou o Paráclito, o Espírito Santo, para que a gente pudesse clamar, pedir. O que é que tu está precisando nessa noite? É isso que o Espírito Santo quer, que nós tenhamos intimidade com Ele.
Se você não tem forças para pedir, peça a intercessão de Nossa Senhora, porque ela te ajudará. E assim o Espírito Santo vir com tudo na sua vida, na sua história, no que você vivenciou. Essa é a graça maior na sua vida. Não limite o Espírito Santo dentro de você. Não limite o Espírito Santo dentro de você, porque Ele não limita o seu amor por você. Não limita de maneira alguma. Você que pensava que Deus limitava o amor pelos seus erros, não. Deus não limita amor. Deus, Ele desenvolve amor todos os dias por nós. Deus é criativo, faz de tudo para termos amor. E se você quer clamar esse amor, assim como Nossa Senhora nos ajuda a ter amor por Deus, fecha teus olhos um pouquinho, para a gente voltar depois da pregação. Você que nunca pediu a Nossa Senhora, nunca pediu assim com fé, peça nessa noite com fé. Qual o desejo do teu coração nessa noite para ser de Deus? O que é que falta você ser de Deus? Deus tem um propósito para você. O Espírito Santo está aqui para te acolher. O Espírito Santo está dentro de você. E Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, quer nessa noite interceder por suas dificuldades e pedir ao Espírito Santo, seu divino esposo, para lhe ajudar nessa causa que está agravando o teu coração, que está agravando a tua história. Não limite, vá pedindo ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda nisso. Espírito Santo, eu quero vivenciar isso, me ajuda. Espírito Santo, que faça a vontade de Deus sempre. Espírito Santo, estou aqui também para te adorar. Adore o Espírito Santo. Como eu sempre falo, que muitas vezes o Espírito Santo é esquecido de ser adorado. E nessa noite Ele pede para cada um de nós de adorar o Espírito Santo, de adorá-lo, de ter essa intimidade. Nossa Senhora não limitou, gente, a sua intimidade pelo Espírito Santo, o seu amor pelo Espírito Santo, não limitou de maneira alguma. E por que nós iremos limitar o nosso amor pelo Espírito Santo, o nosso amor por Nossa Senhora? Valorizemos, gente, a graça do Espírito Santo, o novo do Espírito Santo, por cada um de nós. Por isso vem Espírito Santo, pela intercessão da tua esposa, vem sobre nós, vem sobre esse povo que tem sede de Deus, vem sobre esse povo que tem sede da palavra. Vem sobre esse povo que quer ter sentido de viver uma vida nova. O que é viver uma vida nova, Espírito Santo? Por isso nos ajuda.
Por isso nos auxilia. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.